Todo narcisista é violento, seja nas palavras, seja nas atitudes, seja nos atos. A violência é inata ao narcisista. Ele faz questão daquela dor, daquele vazio todo que ele sente, em jogar, de certa forma, em você, para ver se o lixo que ele sente, aquela angústia, aquela dor que incendeia a alma dele, para ver se diminui um pouco. Mas na verdade, ele apenas acaba transferindo para você aquela coisa ruim que está dentro dele. E fica muito complicado, principalmente se você tem ascendentes narcisistas e você tem filho pequeno que quer ter contato com seus avós, com seus bisavós ou tios. Ao mesmo tempo, você não pode proibir a criança, só que nós também devemos estar em alerta. A partir do momento que nós descobrimos que fomos vítimas de relacionamento com um narcisista, até mesmo na infância, nós não podemos deixar que os nossos ancestrais narcisistas, eles deem a continuidade na educação narcísica. Isso porque você já sabe quais são as nefastas consequências que causaram na sua vida, o quanto que você está sofrendo com isso, o quanto que te levou a relacionamentos péssimos. E os pais narcisistas, eles ainda sabem das nossas dores, e se você é divorciado, eles vão fazer questão de falar: você tem um gênio ruim, por isso que ninguém gosta de você e você vai ficar sozinha. Só que você já segue meu canal, você já sabe que isso são palavras do transtorno de personalidade narcisista e nada mais te afeta. Se você estiver sozinho, você nunca estará, porque Deus estará contigo. E antes só do que mal acompanhada, você não precisa ter companhia de nenhum outro ser humano para mostrar aos outros de que você não está só. Quantas vezes que nós, no relacionamento narcisista, estamos acompanhados, mas nós nos sentimos muito mais sozinhos do que quando nós realmente estamos apenas nós e Deus. Quando estamos apenas nós e Deus, você não se sente sozinho. Você se sente muito mais sozinho quando nós estamos dentro de um relacionamento narcisista, e quando você se sente abandonado dentro do relacionamento, tratamento de silêncio de rodo. E aí chega final de semana, festas, Natal, férias, feriados, e você, o seu pobre pequeno, quer ter contato com a família narcisista. E todo cuidado é pouco. Primeiro, eles vão sempre te desautorizar como mãe, como pai. Porque afinal de contas, você não é ninguém. É o narcisista que tem que estar sempre controlando. O narcisista, você sempre observe. Quando você estiver neste ambiente, tiver que fazer uma pedra amarela ou uma pedra cinza, ok, eu vou abrir essa sessão tipo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu vou tentar. Só que nós recebemos altas doses de veneno. A toxicidade é imensa, é enorme. E a gente tem que se controlar. Primeiro que não adianta rebater o narcisista. Ele sempre vai estar certo na cabeça dele. Você sempre estará ao errado. É aquele pequeno momento que você quis para o seu filho visitar os seus ancestrais, fosse um momento de prazer, vai causar mais traumas para o seu filho. Então é um verdadeiro pisar em ovos, saia justíssima, apertadíssima, que primeiro que não adianta você rebater tudo aquilo que o narcisista fala, então você tem que ficar filtrando para não rebater e ficar quieto. Mas também não pode ficar quieto o tempo todo, porque você tem que estabelecer limites ao narcisista, porque afinal de contas o narcisista não pode mandar e desmandar em você. Depois do narcisista, você vai vendo de que ele não para de falar. Só ele que fala, sem parar, sem vírgula. E aí o narcisista, ele sempre observe muito a conduta do narcisista. Quando ele tá quieto, ele tá sempre com a cara enfesada, olhando para o nada e com raiva, com ódio. Dá até medo que você pensa: meu Deus, quem será que vai ser a próxima vítima? Será que vai ser eu? Vai ser o meu filho? Ou quem que vai ser o pobre coitado que vai ser a vítima desses olhares? Dá até medo de ver. Se o narcisista não está metendo o pau nos outros, saiba que se ele está falando mal de outras pessoas para você, com toda certeza deste mundo, ele também fala mal de você para outras pessoas. Bom, mas você já sabe, né?
afinal de contas, você já veio dessa família narcisista. E se ele não tá falando mal dos outros, quando ele está falando bem, você pensa, ufa, graças a Deus, pelo menos não tá falando mal de ninguém, então, ufa, vamos falar de coisa boa. Aí você muda o assunto, para de qualquer outra coisa. Aí o narcisista sempre se coloca como na primeira pessoa do singular, eu. Sempre ele que é a pessoa mais inteligente, que é a pessoa mais culta, é a pessoa mais adorável, é a pessoa mais santificada, é a única que tem contato direto com Deus. Você é um próprio mortal que vai direto pro inferno, vai viver toda a sua eternidade, mas o narcisista é uma criatura perfeita, é um ser de luz. E aí você fica olhando, meu, isso é insano. O que eu tô fazendo aqui? Aí você vê o seu filho alegre, aí você pensa, putz, pelo menos ele tá alegre. Mas as horas não passam. Aquilo se torna uma tortura. E aí você fica vendo até que ponto. Até o ponto do narcisista começar a exigir que você tome condutas que ele queira que você agrida o seu filho. Aí acabou. Aí a conversa parou o tá, vou fazer pedra cinza, pedra amarela. Agora, a pedra vai voar na sua cabeça, praticamente. Porque nós devemos colocar limites no narcisista. Isso não importa se é pai ou se é mãe. Respeito é bom, todo mundo gosta. E outro, o filho é seu. Ah, mas se você não educar, ele vai ser assim. Com base em que você está falando, sendo que você não soube cuidar, não soube educar os seus filhos. Que tem uma filha narcisista, que é o bode expiatório, tem um filho que é o grandioso, todos emocionalmente destruídos. Os homens não são homens de verdade, praticamente castrados. As mulheres não são mulheres de verdade, são castradas, têm medo de falar, têm medo de ser quem são. Eu não tenho a minha assinatura ainda, estou começando a ter a minha própria assinatura porque eu tinha medo de não ser aceita pela minha família, porque fulano, ciclano e beltrano achavam que minha assinatura era feia e eu achava isso normal e fui fazendo de acordo com os outros achavam que eu devia fazer a minha assinatura. Hello! Até que ponto? Até o ponto de a gente se casar com o primeiro que aparece só para não poder mais ficar em casa. E isso não aconteceu apenas comigo. Isso você já vê de gerações. E quantas outras mulheres que eu conheci ao longo da minha vida no direito, na minha profissão, de que já estavam de saco cheio em casa, que não aguentavam mais as brigas, as encheções de saco, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que educar o seu filho. O seu filho também tem que ser educado, mas não é só porque o narcisista está mandando que você faça tal coisa que você tem que obedecer e desforrar no seu filho. E a partir do momento que você começa a adotar a educação consciente com o seu filho, você tem que dar a mão, por exemplo, para sua avó. E a criança não quer. Isso é falta de respeito? Não, a criança não quer. Tem que respeitar a vontade dela. Nós temos que dar voz aos nossos filhos, às nossas crianças. Isso não é falta de respeito. Só que para o narcisista, você está atacando a criança interna dela. Porque ela não era ouvida. Ele não era ouvido. Então, a partir do momento que você dá um amor para sua filha ou para o seu filho, o narcisista, ele vê aquilo como um desafio. Tá me desafiando? Por que você está fazendo assim com o seu filho? O seu filho tem que ser criado ali no cabresto. Não. Você já foi mãe, você teve a sua chance. Ou se você não teve filho, problema seu. Meu filho, cuido eu. E não permita que ninguém meta bedelho na educação do seu filho. Você é mãe, você que vai responder pela sua educação perante a justiça de Deus e perante a justiça dos homens. Não permita que o narcisista mande em você. Coloque sempre limites. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudar maior número de pessoas. Siga-me nas redes sociais em Adjudando Advogado.